Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Arquivo 81, série criada pela Rebecca Sonnenheim, disponibilizada neste início de ano na Netflix, portanto, uma das primeiras séries do serviço de streaming neste ano de 2022, e que conta a história de um arquivista que recebe uma daquelas propostas irrecusáveis. Daquele tipo assim, olha, $100 mil para você restaurar algumas fitas antigas que foram danificadas no incêndio do edifício Visser. Tá, quem é que diria não? E o o personagem interpretado pelo Mamoudou Athie quase diz não, hesita antes de topar essa missão, já que ele vem de um processo bastante traumático envolvendo um burnout, envolvendo uma crise de ansiedade muito intensa. E enquanto ele está lá isolado, no meio de uma casa, no meio do nada, trabalhando nestas fitas, algumas coisas bastante estranhas começam a chamar sua atenção. E inclusive ele começa a ter visões, tanto com a mulher central dessa fita, que é interpretada pela atriz Gina Shahabi, uma atriz árabe da Arábia Saudita, e até mesmo começa a ter visões de uma espécie de seita demoníaca, mas não é bem um demônio, mas que adora uma entidade alienígena. O negócio, claro, ele pega a gente de jeito porque, pelo menos pra mim, eu gosto desse tipo de premissa. Embora eu seja muito fã desse cinema mais realista, que gosta de funcionar como uma janela para o mundo em que nós vivemos, eu também aprecio bastante histórias que nos levam a mundos desconhecidos, histórias com essas premissas mais fantásticas, que parecem até saídas de um episódio de Arquivo X. Isso me rejuvenesce ainda mais quando bem trabalhadas. Mas Arquivo 81 começa com um problema muito grave para mim. Não me parece que o formato seriado é um formato adequado ao conteúdo que a Rebecca Sonnenheim prepara pra gente. Ao longo de 8 episódios, que são episódios de duração média, tradicional entre 45 a 55 minutos, a diretora utiliza-se de um instrumento em que assistimos as fitas através dos olhos do personagem do Mamoudou Athie, até que nós literalmente entramos naquele mundo. Então nós começamos a viver aquele mundo numa outra linha narrativa que é concorrente com essa linha narrativa central da história. Isso é um problema, para mim pelo menos, porque isso evidencia que a série não entende muito bem quem é o seu protagonista. Porque não há uma articulação entre os dois, não há um relacionamento entre essas duas linhas temporais, que não pela forma de eu começo a assistir pelos olhos do personagem e passo a entrar para dentro da ação. Mas antes de voltar a esse ponto, eu entro em detalhes mais nisso mais na frente. O detalhe é que a série, ela tem cerca de 7 horas e meia, mas ela favoreceria bastante se fosse uma série bem mais reduzida. Porque há muitas barrigas, esse termo genérico que hoje criaram para designar aquele momento em que a trama, o enredo parece empacar, parece não ir adiante. E a série parece que ela vai e vem. E nada do que a série nos apresenta como de fato surpreendente, de fato incrível, exige tamanha dedicação nos seus elementos expositivos, nesses elementos repetitivos que há dentro dela. Eu desconfio, inclusive, que Arquivo 81 seria um filme de terror bastante eficiente se tivesse lá suas 2 horas, mas como uma série de mais de 7 horas de duração, o negócio começa para mim a desandar. Além de não saber utilizar a ideia de ganchos para proporcionar pelo menos essa ideia de uma construção em escada, uma construção que vai evoluindo, é aquele tipo de série cujo penúltimo episódio ele é um flashback de tudo que aconteceu para começar a explicar tudo aquilo que nós estamos vendo. Eu sei que você já viu séries assim, séries em que você acompanha toda uma linha de acontecimentos, aí chega no penúltimo, no antepenúltimo episódio, você pode ter um episódio em preto e branco, ou um episódio que se passa em tempo pretérito, que é o episódio explicadinho, um episódio que serve apenas para preencher lacunas, para atar pontos de nó solto. E nada disso me parece necessário para Arquivo 81,
Primeiro porque não há nada muito difícil na nossa compreensão da série. Desde o nosso primeiro contato com o personagem interpretado pelo Martin Donovan, nós já sabíamos das intenções dele, nós já sabíamos desse personagem mais escuso, até pela escolha do ator, e nós já somos familiarizados o suficiente com histórias de seitas para a gente entender o que está em jogo ali. Tenha um elemento de ficção científica, uma espécie de viagem no tempo, ou de viagem em uma realidade paralela, alternativa, mas nada muito bem construído, muito embora seja muito expositivo. Você não vê esses impactos, você não vê esse efeito, você não vê isso acontecer. Na realidade, a série deixa tudo em repouso para uma eventual segunda temporada, o que ainda é mais prejudicial aos próprios desejos de uma história que deveria pelo menos solucionar-se nessa sua primeira temporada, deixando uma abertura de uma porta para continuar. E não é isso que nós vemos. E quando eu falei para vocês sobre as duas linhas narrativas concorrentes, é que, muito embora eu goste desse ator, Mamoudou Athie, esse personagem é um desses personagens vazios, desses personagens bastante unidimensionais, que são muito definidos pela culpa, pelo luto que sente em razão do seu relacionamento com o pai, de seus relacionamentos passados. E isto o torna esse cara que parece carregar o peso do mundo nas costas, que parece incapaz de sorrir, que parece levar a vida muito a sério. É um problema, inclusive, de fantasias iguais a essa, de terrores iguais a esse, levarem-se muito a sério. E ele parece que faz exatamente isso. De tal forma que ele se torna um personagem, para nós e para a narrativa, insignificante. Ele é apenas um olhar. Ele é apenas aquele cara que dá o play na fita, encara aquela fita, se surpreende com um ou outro acontecimento antes de entregar a ação para Dina Sharabi, que ela sim segura muito bem as pontas na sua linha paralela, criando uma personagem bastante envolvente, bastante emotiva e que tenta conferir um peso dramático às suas decisões. Enquanto nós acompanhamos no momento presente uma série muito fria, uma série que não nos oferece nada envolvente, senão este olhar do personagem, esse olhar que é o olhar do voyeur, o olhar daquela pessoa que diante de um filme snuff, que é esse tipo de fita em que nós retratamos violências, por exemplo, ele se mostra inerte, ele se mostra incapaz de agir. Talvez esse elemento da impotência diante de uma violência pudesse ser melhor construído e talvez fosse essa a intenção da Rebecca Sonnenheim desde o início, mas isso fica muito na teoria. É natural até que ele vai sair desse ponto de passividade em determinado momento, mas quando ele faz isso também, uma narrativa não se ajuda e não nos ajuda. É aquele caso, você tem de novo duas linhas concorrentes, duas linhas paralelas, em que a linha do visto e não da linha de quem está vendo é muito mais interessante. Então talvez pudesse ser até melhor imaginar essa estrutura dando mais ênfase a essa linha narrativa do que aquela, e isso torna bastante fraco, portanto, tudo que a gente está acompanhando até então, porque se você tem esse desequilíbrio de forças, se essas duas linhas narrativas não conversam bem entre si, significa que tem algo errado, e se tem algo errado, talvez esteja errado pela falta de construção desse outro personagem, ou talvez seja pelo excesso. E o excesso aqui se mostra na forma de repetições e disposições que, poxa, foi difícil. Tem um determinado momento no último episódio em que o melhor amigo do personagem interpretado pelo Mamoudou Athie, ele começa a literalmente explicar tudo aquilo que nós acabamos de ver dentro da série. Ele começa a explicar, dizer assim, não, mas você vai fazer isso, aquilo, para impedir isso, aquilo, porque eles vão fazer isso, aquilo, e eu fico assim, eu ficava olhando para um lado, eu olhava para o outro e dizia, cara, mas essa série já está tão explicada, precisa realmente você reexplicar isso? Precisa realmente a série toda hora pontilhar e pontuar um determinado aspecto 1, 2, 3 vezes para que fique claro? Para mim não. Para mim a série acaba ficando esse grande engodo, essa grande repetição, esse grande ato de ir e vir. Nós vemos o protagonista assistindo uma fita uma vez, depois ele assiste uma outra fita, depois ele assiste uma outra fita, depois ele assiste outra fita, e tudo aquilo que vai acontecendo na fita, embora sejam ações em níveis crescentes de força e de tensão e de consequências também, acaba sendo uma estrutura também repetida, uma estrutura muito sem criatividade, que acaba ficando presa à sua fórmula.
A fórmula de ficar passando a cada episódio uma fita nova, conhecendo um pouco mais sobre a história do Edifício Visser, até que nós saibamos tudo sobre a história do Edifício Visser, e aí ele tenta então resolver. A gente chega no penúltimo episódio que eu falei para vocês, que é o episódio explicadinho, até que ele tenta resolver então esse mistério. É uma série que foi muito frustrante, no sentido, não que eu criei expectativas, mas no sentido de que do primeiro episódio eu realmente percebi um potencial na série, porque primeiro, volto a dizer, é um tema que me agrada, eu gosto dessas histórias fantásticas, era o fã número 1 de Arquivo X, gosto de Além da Imaginação, mas infelizmente me frustrou a forma como foi desenvolvida, me frustrou a forma como foi articulada. Dela eu consigo apenas retirar o destaque da Dina Sharabi, que realmente me impressionou como uma boa atriz que é, e alguns elementos dentro da narrativa que poderiam ser melhor desenvolvidos. E além de não se resolver, ela não é uma minissérie, ela é uma série, então ela nem resolve a sua trama na primeira temporada, ou pelo menos ela não resolve o que ela se propõe a resolver, ela acaba apenas criando mais dúvidas e mais interrogações, como se ela já tivesse um plano a longo prazo de nos enrolar mais e mais temporadas. Vou falar por mim, eu não volto para a segunda, não sei vocês. Para a série eu dou 2 estrelas em 5. E eu queria que você comentasse abaixo o que você achou de Arquivo 81. Curta esse vídeo se você gostou, inscreva-se no canal se você gosta de críticas, dicas e bate-papo sobre cinema diariamente. Olha, estou postando vídeo todos os dias mesmo. E compartilhe com os amigos que são cinéfilos também, tá bom? Vejo vocês numa próxima. Até logo.